Dualismo de Descartes na filosofia da mente. O filósofo francês René Descartes, frequentemente chamado de pai da filosofia moderna, introduziu uma ideia que mudou radicalmente a maneira como entendemos a mente e o corpo. Essa ideia é o dualismo cartesiano, uma teoria que afirma que a mente e o corpo são duas substâncias distintas, essencialmente diferentes na sua natureza. Para entender o dualismo de Descartes, é importante começar com seu famoso princípio: penso, logo existo. Descartes acreditava que o ato de pensar é a prova mais certa da existência de si mesmo. Mesmo que todas as outras percepções possam ser ilusórias, o fato de duvidar, de pensar, é indubitável. A partir disso, ele concluiu que a mente, o eu que pensa, é uma substância distinta do corpo físico. O dualismo de Descartes postula que a mente é uma substância imaterial, não sujeita às leis da física que governam o corpo. O corpo, por outro lado, é uma substância material, sujeita às leis da física e do movimento. Para Descartes, a mente é o lugar do pensamento, da consciência, da razão, enquanto o corpo é um mecanismo que opera de acordo com as causas mecânicas e materiais. No entanto, essa distinção clara entre a mente e o corpo levanta um problema filosófico profundo. Se a mente e o corpo são substâncias completamente diferentes, como é possível que interajam? Como uma substância imaterial como a mente pode causar mudanças em uma substância material como o corpo e vice-versa? Esse é o famoso problema de interação no dualismo cartesiano. Descartes sugeriu que a interação entre mente e corpo ocorreria na glândula pineal, uma pequena estrutura no cérebro. No entanto, essa explicação foi amplamente criticada por ser insatisfatória, pois não explica adequadamente como uma substância imaterial pode influenciar uma substância material. O problema do dualismo de Descartes levou a um grande debate na filosofia da mente que continua até hoje. Muitos filósofos e cientistas argumentavam que a mente e o corpo não podem ser separados tão claramente como Descartes propôs. Algumas teorias alternativas, como o materialismo, afirmam que a mente é simplesmente um produto das funções cerebrais e que não há substância imaterial distinta. Segundo essa visão, todos os estados mentais, como pensamento, emoções e consciência, podem ser explicados inteiramente em termos de processos físicos e químicos no cérebro. Outros abordaram o problema de maneiras diferentes. Por exemplo, o monismo de Spinoza, que sugere que a mente e o corpo são dois aspectos diferentes de uma única substância, ou o funcionalismo, que vê estados mentais não como coisas em si, mas como funções ou processos que podem ser realizados por diferentes tipos de sistema, incluindo computadores. Apesar das críticas e das alternativas propostas, o dualismo de Descartes permanece uma teoria influente na filosofia da mente, especialmente em debates sobre a natureza da consciência, a identidade pessoal e a relação entre mente e corpo. Ele nos obriga a enfrentar questões profundas sobre o que significa ser humano, sobre a natureza da consciência e sobre como a mente se relaciona com o mundo físico. Descartes, ao separar mente e corpo, nos deixou com um legado de perguntas que continuam a inspirar e desafiar filósofos, cientistas e pensadores até os dias de hoje. Sua teoria nos lembra que, embora possamos conhecer o mundo físico através da ciência, a natureza da mente e da consciência ainda permanece, em grande parte, um mistério.